O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora a um momento muito importante e precioso do nosso culto, momento central, momento em que a palavra de Deus é proclamada. Por isso eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E você que nos assiste através dos canais da IPP-TV, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros te acolhe com muito carinho, pedindo também que você nos acompanhe nesse momento da palavra. Se você pode, abra sua Bíblia conosco no Evangelho de João, capítulo 21, onde leremos do versículo 1 até o versículo 19. E antes de lermos, a liturgia fala justamente desse Deus que é incomparável em seu amor. E essa mensagem já estava preparada durante a semana e eu ainda não tinha conhecimento do tema da liturgia, que é um Deus soberano, um Deus com amor incomparável. E o tema da mensagem desta noite é amor e perdão, restaurados para restaurar. Amor e perdão estão aqui nessa noite para um encontro com o seu coração. Deus te chamou para vir aqui, para você louvar e exaltar o seu santo nome, mas Deus também te convocou nessa noite para ouvir a sua palavra. Não sair daqui somente um ouvinte ou um informado, mas mais uma vez, dia após dia, de glória em glória, você ser transformado pelo poder do Evangelho. E transformado pelo poder do Evangelho, mais uma vez, ao redor dessa mesa que celebraremos daqui a pouco, o amor e o perdão nos encontraram para que possamos ser restaurados e proclamar essa restauração àqueles que precisam. Foi o cântico que acabamos de cantar. Todos necessitam desse amor que vem do nosso Deus. Leiamos a sua palavra a partir do versículo 1 do capítulo 21 de João. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou, e estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, o que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos, 7 ao todo. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante eram tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão,
filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Esta é a palavra do Senhor. Amor e perdão foi o que Pedro precisou naquele dia, e o mestre foi ao encontro dele. Amor e perdão para aquele homem que disse um dia que amava a Jesus Cristo mais do que todos os outros. Amor e perdão para aquele que, ao fazer uma das maiores declarações, quando Jesus perguntou na caminhada com seus discípulos, o que as pessoas dizem quem sou? E Pedro, inspirado pelo Senhor, pelo próprio Espírito, o Pai o revelou, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro, que também podemos chamar de um homem impetuoso, sanguíneo, sempre o primeiro a dar o primeiro passo, fazer alguma coisa, até quando Jesus vinha andando sobre as águas, ele se levanta e disse, se é o Senhor, deixa-me ir contigo, querendo também andar sobre as águas. Esse era Pedro, que também fazia as declarações e fazia coisas na hora errada. Quando, por exemplo, Jesus falando sobre a necessidade de passar o que ele haveria de passar na sua morte. Quando Jesus falando que ressuscitaria ao terceiro dia, mas explicando do seu sofrimento, Pedro tentou dizer, não, Senhor, isso não vai acontecer. Nós vamos impedir. Nós estaremos contigo e vamos lutar. Revelando isso até mesmo lá no monte, no jardim, quando ele acerta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e Jesus tem que dizer para ele, Pedro, guarda a tua espada. No seminário a gente diz que Pedro era ruim de mira, porque ele mirou na cabeça, e ele acertou a orelha, e Jesus vai lá e cura Malco. Mas vejam, esse homem impetuoso, que diz inclusive na última ceia, que ele diz para Jesus, jamais tu serás pedra de tropeço para mim. Para os outros pode até ser, mas eu te amo acima de todos, parafraseando. Jamais vou te deixar, Pedro. Em verdade te digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse é Pedro. Esse é o pequeno e breve raio-x desse homem que nós estamos falando. E olhando um pouco para a igreja primitiva, você vai perceber que homens e mulheres que naquela época ouviram a pregação do Evangelho na igreja do primeiro século, que ouviram os relatos, onde o próprio cânon no Novo Testamento estava sendo construído, sendo formado, onde na verdade Pedro, escrevendo as suas cartas, fazia menção das cartas de Paulo, dos escritos de Paulo, dizendo, olha, as coisas de Paulo são de difícil entendimento, mas é palavra de Deus. E dentro dessa formação do escrito do Novo Testamento, e na verdade tudo que estava acontecendo com a igreja primitiva ainda no primeiro século, homens e mulheres dessa igreja primitiva foram informados sobre a sequência de eventos, tanto antes da morte de Jesus, como a sequência de eventos da sua ressurreição, e ouviram que esse Pedro negou a Jesus 3 vezes. E é o relato que nós podemos ver ali justamente quando Jesus, durante o julgamento, do seu julgamento em João 18, de 15 a 27. Mas esses homens e mulheres, que talvez até dos 3.000 convertidos
que ouviram da própria pregação de Pedro, e ao se converterem e ao conhecerem os relatos da vida daquele Pedro, saberiam que tanto ele havia traído a Jesus Cristo 3 vezes, mas também que ele não permaneceria permanentemente desqualificado, ou seja, fora do ministério. Pedro encontrou o amor de Jesus, foi encontrado pelo amor e pelo perdão, e a igreja primitiva sabia disso, porque ele era um dos apóstolos mais proeminentes no colégio do apostolado, e ao mesmo tempo pregando e ensinando e realizando os sinais que Jesus havia prometido. Quando ele fala, nem prata nem ouro eu tenho, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem paralítico ali, à entrada da porta do templo. Veja, esse era Pedro, mas também um homem que havia sido conhecido por esses momentos nessa vida. Isso poderia ter levantado uma questão, ou seja, uma pergunta, um questionamento, tanto por parte daqueles que conviveram no primeiro século ali com a vida de Pedro, ou seja, os convertidos por eles, talvez os mais novos e até aqueles que depois foram os últimos a falecerem, desses 3.000 convertidos. Uma pergunta pode ter surgido: como que alguém que negou o Senhor 3 vezes antes da sua morte se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho? E talvez eu e você já tenhamos feito essa pergunta: como pode? O que aconteceu? Como que ele traiu 3 vezes e Jesus o restaurou? Talvez a dúvida no seu coração também tenha sido: por que Judas o traiu também por 30 moedas de prata? E qual a diferença entre os dois? A gente já pode olhar para o Salmo 51 e pensar Pedro em alguém como Davi. A diferença entre Pedro e Judas é que Judas sentiu o remorso da força do seu braço, e mais uma vez, ainda que num arrependimento consigo mesmo, e não um arrependimento segundo o Espírito que convence do pecado e do juízo, Judas, no remorso da força do seu braço, assim como ele tentou resolver o seu pecado, enriquecendo ilicitamente às custas do Senhor, Judas também tenta resolver as coisas na força do seu braço, quando ele se enforca. O coração de Judas ainda era que ele, dentro do seu coração, conseguia resolver as coisas com os méritos do seu esforço. Ao contrário de Pedro, Pedro se arrependia. E Pedro se arrependia de uma maneira cabisbaixa, como, sabe, aquele homem que é colérico e que no momento se explode, mas daqui a pouco ele vem todo mansinho para você e pede desculpa. O meu pai é assim, né? Meu pai é muito explosivo. E o meu pai, quando ele explode e tudo mais, agora não, que ele está já com a idade avançada, mas quando meu pai explodia, mas passava 5 minutos, ele já vinha de mansinho abraçando a gente, pedindo perdão. Esse é o colérico, esse é o sanguíneo. Pedro é assim, e daqui a pouco ele se acalmava, e daqui a pouco ele se arrependia. Arrependimento gerado pelo Espírito de Deus. Mas veja que esse homem que se arrepende, ele passa por um momento agora da ressurreição, em que ele fica mas tão sem graça e tão sem jeito, que quando as mulheres anunciam que Jesus havia ressuscitado, ele corre para o túmulo. Esse é Pedro. Mas ainda nas 2 primeiras aparições, ele ainda não havia tido um diálogo com o seu mestre a respeito da traição e do que havia acontecido. E é bem verdade que nesse terceiro encontro agora, mais uma vez, quando João fala para Pedro, e João sabia o que estava fazendo. João é aquele pastorzão, o discípulo amado, né, que recostava na cabeça do mestre. E João olha para Pedro, parafraseando e meio que já sabendo o que precisava acontecer, diz assim: Pedro, é o Senhor. E é o mesmo Pedro que abruptamente pula do barco, coloca a sua túnica e corre para encontrar o mestre. Mas o seu coração ainda amuado, sem uma palavra sequer. Dolorido, mas que se manifestava nas ações. Aquele que corre para o túmulo, agora é aquele que corre do barco, avançando e meio que dizendo com a sua expressão corporal: eu preciso me aproximar de novo do mestre. E quantas vezes eu e você nos achegamos à casa de Deus, assim como Pedro,
Quantas vezes eu e você nos achegamos à palavra de Deus no nosso quarto, assim como Pedro, sem uma sequer palavra, mas expressando com o pulsar do nosso coração: precisamos do teu amor incomparável, ó Senhor. E Jesus sabia disso. Pedro não estava sabendo nesse momento usar as palavras, mas a passagem de hoje nos dá a resposta para essa pergunta que os homens e mulheres do passado podem ter feito: como que o traidor foi restaurado? E que talvez eu e você tenhamos feito. E nessa pergunta, o relato de João 21 traz essa restauração ao ministério feita por Jesus Cristo. Talvez você tenha entrado aqui quebrado nessa tarde, magoado, ferido. Alguma situação tocou o seu coração ao tal ponto que você, pela primeira vez, está voltando aqui depois de talvez um ano, meses ou semanas. E o convite para você nessa tarde: amor e restauração, perdão e graça sobre a sua vida, porque Deus quer que você volte para que o seu ministério seja restaurado como foi o de Pedro. E dessa forma, olhando para esse texto, nós percebemos que junto ali, aquele de jejum maravilhoso que o próprio Senhor Jesus preparou, aquele café da manhã, ou como diriam os antigos, uma ceia. Aconteceu uma pequena ceia ali de pães e peixes. Jesus chama e pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava mais do que aqueles homens que estavam ali. A pergunta é significativa porque sabemos que pelos evangelhos que Pedro foi rápido em falar muitas coisas, e como já dissemos aqui, nós precisamos olhar para esse Pedro e nos vermos nele. E o primeiro aspecto nessa tarde e noite é que nós não devemos confiar na força do nosso braço quando caímos em pecado ou em alguma situação que vá nos afastar do convívio com o Senhor. Porque bem sabemos que a nossa natureza pecaminosa muitas vezes vem e bate a porta do coração, e se cedemos, nos sentimos como Pedro, traidores, pecamos, erramos por palavra, omissões, pensamentos, por omissão quando não fazemos aquilo que deveria ser feito pelo nosso próximo. E muitas vezes fazemos o que Pedro fez naquele dia, quando ele disse para os seus amigos: vou pescar. Porque Pedro literalmente estava confiante na força do seu braço, que a pesca por si só, ou seja, voltar ao seu trabalho original, traria satisfação ao seu coração. E quantos de nós não fazemos isso? Quando erramos, quando nos afastamos do caminho do Senhor, quando nos afastamos da palavra de Deus, procuramos sempre focar em outra coisa, para que o nosso coração seja sublimado pela satisfação, muitas vezes, naquilo que vai nos distrair. E pode ser o trabalho. Tornamos-nos excessivos no trabalho. Tem homens que vão para o trabalho e procuram ficar lá ao máximo até altas horas da noite para não voltar em casa, porque não conseguem olhar para os olhos do seu cônjuge e dos seus filhos. Tem pessoas que se dedicam tanto à sua família de uma maneira a não colocar o Senhor no deck, ou seja, na prateleira mais alta do seu coração, deixando toda a exclusividade da sua vida, como Marta uma vez falou: Senhor, fale com minha irmã Maria, para que ela possa atender, porque eu estou muito ocupada nos serviços. E Marta estava ocupada excessivamente no trabalho. E muitas vezes, muitos de nós vão focar de alguma maneira especial, querendo abafar o nosso coração, olhando apenas para o nosso cônjuge, ou apenas olhando e cuidando para as nossas famílias, sendo que o que o Senhor nos convoca nessa tarde é para que entreguemos todas as coisas nas mãos do Senhor, porque Ele vai acrescentar o restante que é necessário a cada um de nós. E sabendo que a família que Ele nos deu, o cônjuge que Ele nos deu, os filhos que são dEle, são para que sejam bênçãos nas mãos do Senhor, e nós somos apenas administradores daquilo que Ele nos entrega. De modo que Pedro, quando ele diz, vou pescar, o seu coração está dizendo: está tudo acabado para mim. Eu não consigo ficar perto de mim mesmo. Eu preciso fazer alguma coisa para distrair o meu coração. Eu preciso sair desse lugar onde eu estou preso, no remorso, no pecado e na culpa, e o mestre não fala comigo. De modo que, quando pensamos assim, precisamos focar os olhos nos olhos de Jesus.
Porque se um dia Pedro, ao olhar para Jesus, e Jesus olhava os olhos fitos dele, era um olhar de compaixão e de amor, quando ele mesmo assim traía o Senhor Jesus. E nessa tarde, os olhos de amor do Senhor Jesus passam sobre todos os corações aqui, dizendo nessa tarde: volta para o ministério, eu quero te restaurar. E é por isso que, em segundo lugar, nós podemos olhar que a gente só vai encontrar satisfação no amor de Jesus porque somente Cristo vem até nós. Como a parábola do filho pródigo, quando o pai corre até o filho, você percebe que é nesse momento em que Pedro, querendo voltar às redes dos peixes, sendo que na primeira pesca maravilhosa, no milagre que tinha acontecido, quando ele é inserido no ministério, Jesus havia dito para ele logo no começo dos 3 anos de ministério: eu farei de vocês pescadores de homens. E agora Pedro se distrai e tenta voltar ao trabalho comum, dizendo: eu preciso voltar àquilo que ainda pode me dar alguma esperança, porque eu perdi todas. De maneira que, querido irmão e querida irmã, ao olharmos para a vida de Pedro nessa situação, precisamos também entender que Jesus vem ao nosso encontro todos os dias. Foi Ele que foi à beira da praia. E quantas vezes eu e você estamos à beira da praia da vida, sem saber o que fazer, e Jesus está dizendo: tem pão e peixe muito melhor do que o mundo pode te oferecer. E é interessante como que o governador do universo, o criador de todas as coisas, controlou os peixes do mar da Galileia, ao tal ponto que aqueles homens profissionais de pesca, Simão, Tiago e João, Pesca e Companhia, era a empresa deles, não pegaram uma coisa sequer, porque nada vem às nossas mãos se não for o Senhor quem permitir. Nenhuma bênção virá para as nossas mãos se ela for única e exclusivamente para a nossa satisfação e para que a gente fuja do Senhor. Mas não vai acontecer mesmo. Por isso, amado irmão e amada irmã, a satisfação que nós devemos encontrar é somente em Jesus, porque Ele vem até nós. Pedro só poderia ser restaurado ao seu ministério se o seu amor declarado por Cristo fosse real. Então Jesus pergunta para ele 3 vezes. Faz a pergunta a Pedro, provavelmente em paralelo a cada uma das negativas que Pedro fez junto à fogueira. Então veja, tudo que Deus oferece é definitivo e supremo, muito maior e muito melhor do que o mundo pode oferecer. Porque lembram para onde Pedro procurou se abrigar quando ele negou a Jesus 3 vezes? Pedro foi para perto de uma fogueira e ficou longe da cruz. Aquele Pedro que havia dito que ele faria de tudo para ir até o final com o Senhor. Aquele Pedro que nega e escolhe o calor do fogo do mundo, o calor daquele lugar onde estavam as pessoas assentadas ali, inclusive reconhecendo, ele é galileu, e ele negando 3 vezes, ele chega a falar para um dos seus acusadores impropérios ali. Ele fala palavras chulas e diz: não sou eu, não o conheço. De modo que Pedro se abriga no fogo do mundo, nas brasas do mundo, procurando esconder-se, negando a Jesus, longe da cruz. Assim Pedro rejeitou Jesus 3 vezes e ele teria que confessar. Como ele fez publicamente, era isso que Jesus estava fazendo com ele. Onde depois daquela pequena ceia maravilhosa, Jesus demonstrando todo o seu poder, de amor e carinho e cuidado para com os seus discípulos, Jesus tem uma conversa com Pedro, e essa conversa ela não é particular, ela é pública na frente dos discípulos, porque se ele foi a pessoa que negou publicamente a Jesus, ele precisava confessar e ser restaurado publicamente. E é isso que acontece, e é por isso que Jesus naquele momento, é como se ele estivesse perguntando ali: me ama mais que esses discípulos? Mas não somente isso, me ama mais do que esses discípulos e das coisas que vocês estão fazendo agora? Vocês que vieram aqui pescar, vocês também discípulos que disseram: vamos contigo, porque Pedro era um líder proeminente, vocês também precisam do meu perdão e amor e precisam ser reintegrados ao ministério. Mas a declaração de Pedro era contundente, porque ele precisava ser restaurado publicamente, porque ele havia dito na frente dos seus amigos: Senhor Jesus, eu o amo mais do que essas pessoas. E ele negou a Jesus. E é por isso que Jesus diz a ele, na verdade, essas 3 perguntas significam: Pedro, onde está o seu coração? E a pergunta para mim e para você nessa tarde é a mesma.
Onde está o seu coração, querido irmão, querida irmã? O que você tem feito dele? Será que o seu coração está totalmente a serviço do Senhor? Pedro, você que me disse publicamente que amava mais do que todos, precisa ser restaurado agora. E é por isso que alguns pregadores têm dado muita importância para a questão da diferença das palavras de agapeu e a palavra filéu no discurso ali entre Jesus e Pedro, nessa conversa, na verdade, mas comumente os comentaristas atuais têm reconhecido que era um intercâmbio entre as palavras você me ama, tu sabes que eu te amo. Era algo que acontecia justamente até no próprio Evangelho de João, o evangelista troca essa palavra filéu e agapeu. Mas o foco aqui justamente não está só na palavra amor em si, mas nós somos restaurados para restaurar, porque devemos notar em terceiro e último lugar, é que Jesus diz a Pedro 3 maneiras diferentes de alimentar e cuidar das suas ovelhas. Jesus deu a Pedro o dever de pastorear o seu povo e de lhes ensinar a verdade que alimenta o seu coração. O que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, publicamente eu te restauro, mas você está restaurado agora, mais uma vez, não para que você se coloque acima dos outros, como você vinha fazendo, não para você continuar esse Pedro imaturo e impetuoso, mas agora um homem maduro que será restaurado pelo meu amor e pelo meu perdão. Você precisa restaurar, alimentar e cuidar do rebanho que é meu. Aquele Pedro que havia recebido uma promessa, que ele seria alguém referência na igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, através da vida de Pedro e de todos os outros os discípulos e de todos os outros apóstolos, não só Pedro, mas ele como um líder proeminente, seria aquele também restaurado publicamente, que alimentaria muitas pessoas com a sua vida. E é claro que nessa comissão, que não foi limitada só a Pedro, mas a todos os outros que estavam ali à beira daquela praia, isso explica por que eu e você precisamos de uma restauração diária, precisamos do amor e do perdão do Senhor. Ou seja, como diria Calvino, eu e você somos pastores de pastores, precisamos cuidar uns dos outros, e era isso que Jesus estava fazendo ao restaurar e comissionar Pedro novamente. Numa vida diária com Deus, como vai dizer o nosso saudoso R.C. Sproul, coram Deo, ou seja, o coração diante de Deus todos os dias, esse Pedro, quebrantado e refeito pela graça de Deus, estava pronto para ser usado pelo Senhor no seu ministério com seriedade. Deus está te convidando mais uma vez, nessa tarde, que o seu ministério seja restaurado, que você amadureça, para que com seriedade você traga outras pessoas à restauração. De modo que, usados pelo Senhor, possamos fazer como Pedro fez, proclamando com coragem em Atos 2, dizendo: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Pedro pregando em Atos 2, 23, 24, 3.000 pessoas vieram a Cristo deste homem, uma vez quebrado, mas mais uma vez refeito pelo amor e pela graça de Deus. Quem é restaurado pelo amor e pelo perdão, nunca mais volta pelo caminho do velho homem. Quando Jesus disse para ele: segue-me, Pedro seguiu, entregando todo o seu ser até o final. E diz os relatos da história que aconteceu o que aconteceu aqui no versículo 18 e 19. A predição da morte de Pedro, quando se falava das mãos estendidas, era justamente uma forma de se dizer: você será crucificado. E Pedro foi crucificado segundo relatos históricos. E alguns vão dizer que, inclusive, no momento em que Pedro chega ao momento da sua crucificação, ele diz: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Esse é Pedro, que um dia negou e outro dia
foi restaurado pelo perdão, pelo amor e pela graça.